A verdadeira razão pela qual Deus queimou vivos os filhos de Arão. Não estou sendo dramático. Isso é exatamente o que aconteceu com Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Seus 2 filhos mais velhos entraram no tabernáculo. Fizeram algo que a Bíblia descreve com apenas 2 palavras: fogo estranho. E em questão de segundos, saiu fogo da presença de Deus e os consumiu. Eles morreram ali mesmo, diante do Pai, diante de todo o povo, diante de Deus. E o que Deus disse a Arão depois é talvez o trecho mais perturbador de toda a cena. Mas vamos chegar lá. O que preciso que você entenda desde agora é que essa história não é o que parece à primeira vista. A maioria das pessoas que a lê fica na superfície. Pensam que Nadab e Abiú simplesmente usaram o fogo errado e Deus os castigou por isso. É um caso encerrado, mas quando você investiga com profundidade, quando analisa o contexto hebraico, quando lê o que aconteceu nos capítulos anteriores e o que Deus ordenou imediatamente depois de matá-los, você descobre que o que eles fizeram foi muito mais grave do que você imagina. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos investigar camada por camada o que foi realmente o fogo estranho, porque Deus reagiu de maneira tão extrema, o que Nadab e Abiú estavam fazendo de verdade naquele dia, e porque essa história contém um aviso que se aplica diretamente à sua vida hoje. Para entender o que aconteceu naquele dia, precisamos voltar exatamente 24 horas antes, porque o que ocorreu no dia anterior muda completamente o significado do que Nadab e Abiú fizeram. Levítico, capítulo 8, descreve um dos dias mais importantes de toda a história de Israel. Depois de meses de construção, o tabernáculo estava finalmente terminado. Deus deu instruções exatas a Moisés sobre como consagrar a Arão e seus 4 filhos como sacerdotes. Cada detalhe estava especificado. Cada passo tinha uma ordem precisa. Cada elemento tinha um significado. Moisés lavou a Arão com água, vestiu-o com a túnica, colocou o manto do éfode, pôs o peitoral com as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. Colocou a mitra sobre a sua cabeça com a lâmina de ouro onde estava escrito: Santidade ao Senhor. Depois, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. Ungiu o altar 7 vezes, ungiu a pia e sua base, e finalmente derramou óleo sobre a cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois, chegou a vez dos filhos de Arão. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar foram vestidos com suas túnicas sacerdotais, cingidos com os cintos, coroados com as tiaras, tudo exatamente como Deus havia ordenado. E repare em algo crucial. Levítico 8, versículo 36, diz textualmente que Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por meio de Moisés. Todas. Não algumas, não a maioria. Todas. Naquele dia, tudo foi feito com perfeição. A consagração incluiu sacrifícios de novilho pelo pecado, de carneiro para o holocausto e de outro carneiro das consagrações. O sangue foi aplicado na orelha direita, no polegar direito da mão e no dedo grande do pé direito de Arão e de cada um de seus filhos. Cada detalhe foi executado com precisão absoluta. Então, Moisés deu a eles uma instrução final. Levítico 8, versículo 35. Disse que deveriam ficar à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias e que deveriam guardar a ordenança diante do Senhor para que não morressem. Você ouviu bem, para que não morressem. Moisés os advertiu explicitamente de que desobedecer às instruções de Deus em relação ao tabernáculo tinha uma consequência específica: a morte. Nadab e Abiú ouviram esse aviso. Estiveram presentes, participaram de toda a cerimônia. Viram Moisés seguir cada instrução à risca durante 7 dias consecutivos. Entendiam perfeitamente que se aproximar de Deus exigia obediência absoluta.
E isso é importante porque destrói completamente a ideia de que o que fizeram depois foi um simples erro inocente. Não foi. Eles conheciam as regras. As tinham visto aplicadas durante uma semana inteira. Agora chegamos ao 8º dia. Levítico, capítulo 9. O dia em que tudo muda. Moisés chamou a Arão e disse que tomasse um novilho para a expiação e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e os oferecesse diante de Deus. Depois disse que instruísse o povo para que também trouxesse suas ofertas. Um bode macho para expiação, um novilho e um cordeiro para o holocausto, um touro e um carneiro para as ofertas de paz e uma oferta de cereal amassada com azeite. Por que tantas ofertas no mesmo dia? Porque Moisés lhes disse algo extraordinário, que Deus se manifestaria a eles naquele dia. Pense no que isso significa. O próprio Deus ia manifestar sua presença de forma visível. Não era mais um culto religioso comum. O Criador do universo ia aparecer diante deles. Arão fez tudo exatamente como Moisés ordenou. Ofereceu o novilho da expiação pelo próprio pecado. Degolou a oferenda, aplicou o sangue nos chifres do altar. Queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado sobre o altar. Queimou a carne e a pele fora do acampamento. Depois ofereceu o holocausto do povo, depois a oferta de cereal, depois as ofertas de paz. Tudo na ordem certa, tudo seguindo o protocolo exato, tudo perfeito. E quando terminou todas as ofertas, Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. Depois Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo da congregação e, quando saíram, abençoaram o povo. E então aconteceu algo que Israel nunca havia visto. Levítico 9, versículos 23 e 24, diz que a glória do Senhor se manifestou a todo o povo, e saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar, e todo o povo viu e se alegrou, e se prostrou sobre seus rostos. Fogo divino, fogo que saiu diretamente da presença de Deus. Desceu sobre o altar e consumiu as ofertas. Não foi um raio, não foi uma combustão natural. Foi fogo sobrenatural que desceu do céu como sinal de que Deus aceitava o sacrifício e aprovava tudo o que havia sido feito. O povo inteiro gritou de alegria e caiu com o rosto em terra. Era a confirmação máxima. Deus estava satisfeito. O tabernáculo funcionava. O sistema sacerdotal era legítimo. A presença de Deus habitava entre eles. Imagine aquele momento. Milhares de pessoas prostradas em terra, fogo divino consumindo as ofertas, a glória de Deus visível para todos. Arão acabara de completar o serviço mais perfeito de sua vida. Seus 4 filhos estavam ali, consagrados, vestidos com suas roupas sacerdotais, testemunhando o momento mais sagrado na história de sua nação. Tudo era perfeito. E então, imediatamente depois, sem que o texto bíblico indique que tenha passado sequer um dia, ocorreu o desastre. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, sobre o qual puseram incenso, e ofereceram diante do Senhor fogo estranho que ele nunca lhes ordenara. Versículo 2. E saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu. E morreram diante do Senhor. Leia isso de novo. O mesmo fogo que acabara de consumir as ofertas em sinal de aprovação, agora consumia 2 sacerdotes em sinal de julgamento. O mesmo fogo, a mesma fonte, a mesma presença de Deus, mas um resultado completamente oposto. Há um momento atrás, o fogo trouxe alegria, agora trouxe morte. Há um momento atrás, o povo gritou de júbilo. Agora o silêncio devia ser ensurdecedor. Mas aqui está a pergunta que todo mundo faz e que quase ninguém consegue responder de forma satisfatória. O que é exatamente o fogo estranho? O que Nadab e Abiú fizeram de verdade? A primeira camada é a mais óbvia.
O texto diz que ofereceram fogo estranho, que Deus nunca lhes ordenara. Em hebraico, a palavra traduzida como estranho é zará, e essa palavra tem um significado muito específico. Não significa simplesmente diferente ou alternativo. Zará em hebraico significa alheio, forasteiro, ilegítimo, que não pertence. É a mesma palavra usada em Provérbios para descrever a mulher estranha, aquela que seduz o homem para longe do caminho certo. Quando a Bíblia diz que Nadab e Abiú ofereceram fogo zará, está dizendo que trouxeram algo que não pertencia à presença de Deus, algo fundamentalmente incompatível com a santidade divina. Êxodo, capítulo 30, versículo 9. Já havia dado uma proibição específica. Deus disse que sobre o altar do incenso não ofereceriam incenso estranho, nem holocausto, nem oferta. O altar do incenso tinha regras precisas. Só poderia ser usado o incenso preparado, segundo a fórmula exata prescrita por Deus, em Êxodo 30, versículos 34 a 38. E essa fórmula não era algo improvisado. Deus especificou 4 ingredientes exatos: estoraque, oníce aromática, gálbano aromático e incenso puro, todos em partes iguais, moídos finamente e salgados. O resultado era um incenso único no mundo antigo. Não existia nada igual em nenhum templo pagão, em nenhum mercado, em nenhuma casa. E a proteção que Deus colocou sobre essa fórmula era absoluta. Êxodo 30, versículo 38, diz textualmente que quem fizesse incenso semelhante para cheirá-lo seria cortado do meio do seu povo. Era exclusivamente para Deus, sem exceções, mas há mais. Levítico, capítulo 16, versículo 12, quando descreve as instruções para o dia da expiação, diz especificamente que o sumo sacerdote devia tomar brasa do altar que está diante do Senhor. O fogo usado para o incenso não podia vir de qualquer fonte. Tinha que vir do altar de Deus, do fogo que o próprio Deus havia acendido. Lembra do fogo que acabara de cair do céu e consumir as ofertas? Esse fogo era sagrado. Deus o havia enviado. A partir daquele momento, segundo a tradição judaica, esse fogo deveria ser mantido aceso perpetuamente sobre o altar. Levítico 6, versículo 13, confirma: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, quando Nadab e Abiú tomaram fogo e o puseram em seus incensários, a primeira possibilidade é que tomaram fogo de uma fonte que não era o altar de Deus. Talvez de uma fogueira comum, talvez de brasas do acampamento, talvez tenham acendido seu próprio fogo. Seja qual for a fonte, não era o fogo sagrado. Era fogo humano tentando fazer o trabalho do fogo divino. Mas não é toda a história, porque há uma segunda camada muito mais inquietante. Imediatamente depois de relatar a morte de Nadab e Abiú, a Bíblia faz algo incomum, sem transição aparente, sem conexão narrativa óbvia. Deus dá a Arão uma instrução completamente nova. Levítico 10, versículos 8 a 9. E o Senhor falou a Arão, dizendo: tu e teus filhos contigo não bebereis vinho nem bebida forte quando entrardes no tabernáculo da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Espera um momento, porque Deus proíbe o álcool logo depois da morte de Nadab e Abiú. O que uma coisa tem a ver com a outra, a menos que tenha tudo a ver? Muitos rabinos e estudiosos bíblicos ao longo dos séculos apontaram que essa proibição de álcool colocada imediatamente depois do incidente de Nadab e Abiú não é uma coincidência, é uma pista. O texto bíblico está sugerindo, sem dizer explicitamente, que Nadab e Abiú poderiam estar sob influência do álcool quando decidiram entrar no tabernáculo com fogo estranho. Acabavam de presenciar o momento mais glorioso na história de sua nação. O fogo do céu tinha caído, a glória de Deus se manifestara. O povo inteiro estava celebrando. Era uma festa, e nas celebrações do Oriente Médio Antigo,
O vinho corria abundantemente. Se Nadab e Abiú estavam embriagados, ou ao menos sob influência do álcool, isso explicaria várias coisas. Por que agiram impulsivamente em vez de seguir o protocolo? Por que tomaram fogo de uma fonte incorreta? Por que entraram ao lugar santo sem autorização? E por que Deus, imediatamente depois, estabeleceu a proibição de álcool para todos os sacerdotes que entrassem no tabernáculo? A Bíblia não diz explicitamente que estavam bêbados, mas a colocação daquela proibição logo ali, logo depois daquele evento, sem nenhum outro contexto que a conecte, é um daqueles sinais que o texto hebraico deixa para o leitor atento. A Bíblia, muitas vezes, não diz as coisas diretamente. Implica. Deixa nas entrelinhas para que você as descubra. Agora chegamos à terceira camada, e essa é a que realmente muda tudo. Nadab e Abiú não apenas usaram o fogo errado, não apenas poderiam estar embriagados, fizeram algo mais fundamental. Agiram por conta própria, sem que ninguém lhes tivesse ordenado. O texto diz que ofereceram fogo estranho que Deus nunca lhes ordenara. Em hebraico, Asher Lotzivá Otam, que não lhes foi ordenado. No sistema sacerdotal que Deus acabara de estabelecer, nada se fazia por iniciativa pessoal. Absolutamente nada. Cada ação, cada sacrifício, cada incenso, cada movimento dentro do tabernáculo tinha que ser ordenado por Deus através de Moisés. O sacerdote não improvisava, não inovava, não decidia por conta própria quando, como ou o que oferecer. Nadab e Abiú quebraram esse princípio fundamental. Decidiram por conta própria que iam oferecer incenso. Ninguém pediu. Moisés não deu essa instrução. Deus não comunicou essa ordem. Eles simplesmente decidiram fazê-lo. E o mais revelador? O texto diz que cada um tomou o seu incensário. Cada um. Os dois ao mesmo tempo. Os dois agindo em coordenação. Não foi um erro individual impulsivo. Foi uma decisão coordenada entre duas pessoas para fazer algo que não lhes cabia. O Talmud judaico, no Tratado de Erubim, sugere que Nadab e Abiú agiram motivados pela arrogância. Tinham visto a glória de Deus descer, tinham visto o fogo consumir as ofertas e, em vez de sentir reverência, sentiram ambição. Quiseram participar diretamente daquele momento de glória. Quiseram se aproximar mais. Quiseram oferecer algo por conta própria para fazer parte do espetáculo divino. Há até uma tradição rabínica que diz que Nadab e Abiú costumavam caminhar atrás de Moisés e Arão, dizendo entre si: quando é que esses velhos vão morrer para que nós assumamos a liderança? Embora essa tradição não faça parte do texto bíblico canônico, reflete uma interpretação antiga de que o problema de Nadab e Abiú não foi um erro técnico. Foi um problema do coração, uma atitude de ambição desmedida, de se acharem com mais autoridade do que tinham. E isso se conecta com algo que Êxodo, capítulo 24, já nos havia revelado sobre eles. Quando Deus chamou Moisés para subir ao Monte Sinai, disse que subissem também a Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. E os versículos 9 a 11 dizem que eles subiram e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira semelhante ao céu em sua serenidade. E Deus não estendeu a sua mão contra os príncipes dos filhos de Israel. E eles viram a Deus e comeram e beberam. Repare nessa última frase. Viram a Deus e comeram e beberam. Tinham acabado de contemplar a manifestação mais sublime da divindade. E sua reação foi comer e beber como se estivessem em um banquete casual. Alguns comentaristas enxergam nesse detalhe uma falta de reverência que já existia em Nadab e Abiú muito antes do incidente do fogo estranho. E há outro detalhe que muitos ignoram. O texto de Êxodo 24, versículo 11, diz especificamente que Deus não estendeu a sua mão contra eles.
Por que mencionar isso? Por que esclarecer que Deus não os matou naquela ocasião? A menos que houvesse razão para fazê-lo. A menos que já naquele momento houvesse algo na atitude desses homens que merecia julgamento, mas que Deus, em sua misericórdia, deixou passar temporariamente. Se isso é verdade, então o que aconteceu em Levítico 10 não foi a primeira ofensa de Nadab e Abiú. Foi a última. Deus já lhes dera uma oportunidade no Sinai. Deixou-os ver sua glória e viver. Mas eles não aprenderam a lição. Não desenvolveram a reverência que aquela experiência deveria ter produzido neles. E quando a glória de Deus voltou a se manifestar no dia da inauguração do tabernáculo, repetiram o mesmo padrão, se aproximaram sem reverência, agiram por conta própria e, dessa vez, Deus não deixou passar. Agora chegamos à quarta camada, e talvez seja a mais difícil de processar emocionalmente. Depois que o fogo consumiu Nadab e Abiú, Moisés disse algo a Arão que define toda a teologia dessa passagem. Levítico 10, versículo 3. Então Moisés disse a Arão: Isso é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado nos que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou. Essas duas palavras, Arão calou, são das mais dilacerantes de toda a Bíblia. Em hebraico é vaidom Aaron. E a palavra vaidom não significa simplesmente que ele não falou. Significa que se paralisou, que parou completamente, que sua alma congelou. Imagine a cena. Arão está parado diante do tabernáculo. Os corpos carbonizados de seus 2 filhos mais velhos estão no chão à sua frente. O cheiro de carne queimada preenche o ar. Milhares de pessoas observam em choque. E Moisés, seu próprio irmão, em vez de consolá-lo, explica por que Deus tinha razão em matá-los. E Arão calou. Não protestou, não gritou, não questionou Deus, não se revoltou. Calou. Sabe o que isso significa? Significa que em algum nível Arão entendeu. Entendeu que seus filhos tinham cruzado uma linha. Entendeu que Deus havia agido com justiça. Entendeu que a santidade de Deus não é negociável nem mesmo quando os que a violam são seus próprios filhos. Isso não quer dizer que não lhe doeu. É claro que doeu. Era seu pai. Mas a dor não o levou a questionar a justiça de Deus. Levou-o ao silêncio. Porque às vezes a única resposta correta diante da soberania de Deus é o silêncio. E o que Moisés disse, que Deus se santifica nos que se aproximam dele, revela algo fundamental sobre a natureza de Deus que muitas pessoas hoje não querem aceitar. Deus não ajusta seus padrões segundo as nossas intenções. Deus não avalia nossa aproximação a Ele segundo o que nós consideramos aceitável. Deus tem um padrão, e esse padrão não muda, porque achamos que nosso coração estava no lugar certo. Nadab e Abiú talvez pensassem que estavam honrando a Deus. Talvez em suas mentes estivessem fazendo algo bom. Mas a sinceridade não substitui a obediência. O entusiasmo não substitui a reverência e a boa intenção não anula a desobediência. E olha o que acontece imediatamente depois. E isso revela a magnitude do que Arão teve de enfrentar. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, e disse que se aproximassem e tirassem seus irmãos de diante do santuário e os levassem para fora do acampamento. E eles os tiraram com suas túnicas para fora do acampamento. Notou algo? Diz que os tiraram com suas túnicas. As túnicas sacerdotais, as mesmas roupas que simbolizavam sua separação para o serviço de Deus. O fogo de Deus os consumiu, mas não destruiu suas vestimentas. Segundo comentaristas antigos, isso indica que o fogo divino não foi um fogo físico ordinário. Foi um fogo que agiu sobre suas almas, sobre sua vida interior, deixando intacto o exterior. As vestes representavam o chamado sacerdotal e o chamado era legítimo.
Deus sim os havia chamado. Deus sim os havia consagrado. O que falhou não foi o chamado, foi a maneira como responderam a ele. E depois que os corpos foram tirados, Moisés deu a Arão e a seus 2 filhos sobreviventes, Eleazar e Itamar, uma instrução demolidora. Levítico 10, versículo 6. Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais. Em outras palavras, Deus lhes proibiu o luto público. Na cultura hebraica, descobrir a cabeça, rasgar as vestes e chorar publicamente eram as expressões normais de dor diante da morte de alguém querido. Era o direito sagrado de toda a família. Mas Deus disse que não podiam fazê-lo. Fazer luto público por pessoas que Deus havia julgado seria equivalente a questionar publicamente o julgamento de Deus. Arão teve que ficar parado ali, sem uma lágrima visível, sem um grito de dor, sem rasgar sua roupa em sinal de luto, enquanto os corpos de seus filhos eram levados para fora do acampamento. Teve que manter a compostura sacerdotal, enquanto seu coração se partia em pedaços. Agora, quero que você veja algo que revela a dimensão completa do que Arão perdeu naquele dia. Porque não perdeu apenas 2 filhos. Perdeu 2 linhas genealógicas completas. Números, capítulo 3, versículo 4, diz que Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Não tiveram filhos. Essas 3 palavras são devastadoras quando você entende o que significavam na cultura hebraica. Em Israel, seu nome sobrevivia através de seus filhos. Sua herança, sua terra, sua identidade tribal, tudo se transmitia de geração em geração. Não ter filhos significava que seu nome desaparecia de Israel. Sua linhagem se extinguia para sempre. Nadab e Abiú não apenas morreram, foram apagados da história genealógica de Israel. Sua ramificação da árvore sacerdotal foi cortada pela raiz. Todo o sacerdócio de Israel se organizou através das linhas dos 2 filhos que sobreviveram. Nadab e Abiú desapareceram completamente do mapa sacerdotal. Isso significa algo teologicamente profundo. O pecado de Nadab e Abiú não os afetou apenas a eles. Afetou gerações inteiras que nunca nasceram, filhos que nunca tiveram, netos que nunca existiram, famílias sacerdotais que nunca se formaram. Uma única decisão, um único momento de desobediência cortou uma linhagem para sempre. E isso deveria nos fazer refletir profundamente, porque nossas decisões nunca nos afetam apenas a nós. O que fazemos hoje tem consequências que se estendem além do que podemos ver. A desobediência de um pai pode marcar seus filhos. A irreverência de uma geração pode custar oportunidades à seguinte. A boa notícia é que também funciona ao contrário. Eleazar e Itamar, os 2 filhos que sobreviveram, aprenderam a lição. Se tornaram sacerdotes fiéis, e através deles o sacerdócio continuou por gerações. A linhagem de Eleazar eventualmente produziu Zadok, o sumo sacerdote nos tempos de Davi e Salomão. A obediência de 2 gerou o que a desobediência dos outros 2 destruiu. O tabernáculo não era simplesmente um lugar de culto. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Era o lugar onde a presença infinita de Deus se comprimia em um espaço finito para habitar entre seres humanos imperfeitos. E para que isso fosse possível, era necessário um sistema meticulosamente desenhado para proteger tanto a santidade de Deus quanto a vida do povo. Quando Nadab e Abiú violaram o protocolo, não apenas desobedeceram uma regra, ameaçaram a estabilidade de todo o sistema que tornava possível a convivência entre Deus e seu povo. Se Deus permitisse que os sacerdotes se aproximassem dele de qualquer jeito, com qualquer fogo, todo o sistema desmoronava. E se o sistema desmoronava, Deus não poderia habitar entre seu povo sem destruí-lo.
Em outras palavras, Deus matou Nadab e Abiú para salvar Israel. O julgamento sobre duas pessoas protegeu a nação inteira. Se Deus tivesse deixado passar aquela violação, a mensagem para todos os sacerdotes futuros seria que as instruções de Deus eram sugestões e não mandamentos. E, eventualmente, alguém teria feito algo pior, e depois outro algo pior ainda, até que o tabernáculo se tornasse um circo religioso onde cada um fazia o que lhe parecia bem. A história de Nadab e Abiú nos ensina uma verdade que não é confortável, mas é necessária. Deus não precisa do nosso fogo. Deus tem o seu próprio fogo. O que Deus quer é que aprendamos a recebê-lo, não a substituí-lo. Há um fogo que vem de Deus. O fogo do Espírito Santo, o fogo da verdadeira adoração, o fogo da obediência. Esse fogo traz vida, aceitação, alegria e a presença de Deus. E há um fogo que vem de nós, o fogo das nossas próprias ideias religiosas, o fogo da nossa emoção sem fundamento, o fogo da nossa adoração inventada. Esse fogo pode parecer impressionante, pode gerar calor e luz, mas não é o fogo de Deus. E quando o trazemos à presença de Deus, fingindo que é equivalente ao dele, as consequências podem ser devastadoras. A pergunta que cada um de nós precisa fazer hoje é simples, mas profunda. Com qual fogo estou me aproximando de Deus? É o fogo que Ele me deu ou é fogo que eu mesmo acendi? Minha adoração vem do que Deus me revelou em Sua palavra ou vem do que eu acho que deveria ser? Meu relacionamento com Deus segue os termos dele ou os meus? Arão aprendeu essa lição da pior maneira possível. Seus filhos sobreviventes aprenderam vendo o que aconteceu com seus irmãos. Israel inteiro aprendeu vendo os corpos sendo levados para fora do tabernáculo. Você tem o privilégio de aprender sem passar por essa tragédia. Você tem a oportunidade de ajustar a sua aproximação a Deus hoje, antes que as consequências da irreverência batam à sua porta. Porque o Deus que consumiu Nadab e Abiú é o mesmo Deus que consumiu as ofertas do altar com fogo do céu. É o mesmo fogo. A diferença não está em Deus. A diferença está em nós, em como nos aproximamos, se vimos com humildade ou com presunção. Se obedecemos ou improvisamos, se usamos o fogo dele ou o nosso. Hebreus 12, versículo 29, resume isso com uma clareza que deveria nos deixar sem fôlego, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não é um fogo decorativo, não é um fogo de lareira para ambientar a sala de estar. É um fogo consumidor. Consome o que é aceitável com aprovação, consome o que é inaceitável com julgamento, mas sempre consome. E isso não mudou com o Novo Testamento. Deus não se aposentou, não se tornou mais tolerante, não baixou seus padrões. O que mudou é que agora temos um mediador perfeito em Jesus Cristo que nos permite nos aproximar com confiança porque o seu sangue cobre nossa imperfeição. A diferença entre nós e Nadab e Abiú não é que Deus seja menos santo hoje. É que Cristo fez por nós o que nenhum incensário humano poderia fazer. Ele é o fogo correto. Ele é o incenso perfeito. Ele é o sumo sacerdote que entrou ao lugar santíssimo, não com fogo estranho, mas com o seu próprio sangue. Da próxima vez que você se aproximar de Deus, lembre-se de Nadab e Abiú. Não para ter medo de Deus, mas para ter o tipo certo de respeito por Ele. Aquele respeito que faz você verificar se o que está trazendo a presença dEle é o que Ele pediu. Aquele respeito que faz você dizer, não farei o que eu quero, farei o que tu ordenaste. Aquele respeito que entende que se aproximar do Deus vivo é o ato mais sagrado, mais sério e mais belo que qualquer ser humano pode realizar.